O vídeo documentário Barbarense com Muito Orgulho, produzido pela Agil Locações e Agil Produções, com apoio e patrocínio de grandes empresas, resgata parte da história da Pérola Açucareira. O documentário, que está sendo exibido em partes aqui no Tudo Up, traz lembranças e emociona. Neste 4º capítulo, o celeiro de craques do futebol barbarense. A maior paixão, o futebol. Pés descalços nos campinhos de terra, sempre correndo atrás da bola. Santa Bárbara do Oeste, no seu começo esportivo, aqui existia um time, não era clube, um time, o nome era Barbarense, só Barbarense. Tá. Depois tinha também o 15 de novembro de Santa Bárbara do Oeste. O presidente era Carlos Wingiter, mas jogava futebol também. E tinha o 7 de setembro, que era da usina Santa Bárbara, hoje não existe mais a usina. Tinha vários clubes aqui em Santa Bárbara. Tinha o Internacional, onde eu iniciei. Tinha o Esporte Clube Paulista, de Santa Bárbara. Tinha o Causbe. Inclusive o Causbe foi o primeiro time a ser profissional. Na usina Santa Bárbara nós tivemos o Cala e o Causbe, são duas equipes famosas e que todos gostavam de jogar. Isso aconteceu por muitos anos e era um motivo de alegria. Esse era o melhor clube da cidade, era o Causbe, né? E a União, os dois davam sempre uma disputa sempre forte, né? Eles tinham, sabe, a usina patrocinava, então tinha jogadores bons, viu? De fora, de São Paulo, que jogava aí. A União já era mais pessoas do trabalhador, trabalhava na Rome, na Sans, né? Nas usinas, então não tinha aquele poder aquisitivo, né? Que nem a usina Santa Bárbara, né? Eu joguei uns com 5, 6 anos no profissional, no Causbe, né? Então eu conhecia tudo, segunda divisão, fazia 5 anos que eu jogava. Só que o Causbe, por exemplo, tinha time assim para ser campeão. Mas tinha, naquela época tinha uma lei que o time de usina assim, não podia subir. Por exemplo, ser campeão da segunda vai para a primeira. E não podia de maneira nenhuma, imagina, o time de segunda de usina aí subir. O Causbe era realmente um grande time, toda a história prova isso. Tinha o seu estádio, Luizinho Alves, hoje não tem mais, nem a usina não existe mais, tem lá os barracões e tal, sobraram. O Causbe foi o primeiro da cidade a ser profissionalizado em 1961. Já foi vice-campeão e depois campeão. E o Causbe vinha numa fase brilhante realmente. Ele estava sempre uma divisão acima dos demais. Até que a União Barbarense alcançou o Causbe em 1967. Mas deu tantas glórias para a cidade e o time era bom, era forte mesmo. Tinha outros clubes, sim, o Paulista, o Internacional, a usina de Silos, né? Onde hoje é o Centro Social Urbano, ali era o campo do Paulista, na beira do rio ali. Então a gente jogava, terminava o treino e mergulhava na água lá, nadava, depois que ia embora. Tinha um time aqui, ao lado da feira, que chamava Associação Esportiva Internacional. Eu era garoto, 11 anos, 12 na época. Comecei a minha carreira de infantil ali, né? E quando eu fui para o União, né, já tinha 18 anos, a emoção era enorme, né? Porque entrar a jogar no time profissional, né? Aqui na cidade eu joguei em 3 clubes, né? Na Associação Esportiva Internacional foi lá onde eu comecei, né? Desde garotinho sempre joguei lá. Joguei lá dos 12 até os 16 anos, com 17 anos. Joguei 2 anos no Causbe. Aí em 65 eu vim jogar no União. Aí eu fiquei jogando no União de 65 até 76. Foram 11 anos jogando pelo União. Olha, eu vim bem menino pro União. Eu tinha acho que 11 ou 12 anos. Aí joguei nas categorias menores, União, infantil, juvenil. Em 64, o time do União profissionalizou. E eu já fazia parte da equipe que anteriormente era amadora. Então eu me profissionalizei junto com o União. Mas eu, por influência do meu pai, que era unionista fanático,
Inclusive, ele chegou a ser presidente do União na virada da década de 40 para 50. Ele não admitia que eu jogasse num outro lugar que não fosse no União, se quisesse jogar. Ele estava lá na arquibancada e ele era um pavio curto, ele arrumava encrenca, então eu ficava com um olho na bola e um olho nele, né? Porque virava e mexia, ele... 90% ou 100% dos que jogavam, no meu início de carreira, ainda garoto, trabalhava e treinava, vamos dizer, na quarta-feira depois do expediente, quarta e sexta, quando eram 2 treinos por semana, e ganho praticamente nenhum, né? Só que não tinha muito preparo físico que nem tem hoje, né? Que você tinha que trabalhar e jogar, né? Então não dava tempo de... Mas encaixava, sabe, assim, né? As firmas às vezes deixavam a gente sair mais cedo para treinar um determinado dia por semana, entende? No caso, onde eu trabalhava na indústria Rome, parava às 4 horas da tarde, né? Então você saía às 4 e a Rome era lá embaixo, então você até chegar aqui em cima no campo, você, né? Como a gente não tinha carro, então você vinha a pé, então você já vinha treinando, né? Já chegava no campo aqui, já estava quente já pro treino, né? Eu trabalhava nessa indústria aqui, a indústria Rome, que é do lado nosso aqui. Naquela época eu tinha que ou me afastar do trabalho e jogar bola ou continuar trabalhando. Aí, em acordo, União e a Rome, eu fiquei 6 meses dispensado pela indústria das Romes para poder jogar. Então o salário que eu recebia na Rome, eu passei a receber na União. Eu saía às 4 horas aqui da Rome e eu não lembro qual do diretor vinha me buscar de carro aqui e levava para treinar. Ou treinava à tarde, depois das 16 horas, ou treinava à noite. Preparo físico, tudo, era meio puxado, né? Porque você trabalhar o dia todo. Depois fazer preparo físico, ou à tarde ou à noite. Mas a gente era novo, né? Então... Mesmo porque a gente pensava assim, eu vou jogar futebol até uma certa idade e depois eu vou parar. Como eu estou aqui jogando aqui, eu não estou ganhando, né, o que os caras ganham hoje, então eu falei, não, deixa a gente trabalhar, né? E quando parar com o futebol, você continua trabalhando e o negócio ia por aí. Quando a União se profissionalizou, começou a trazer alguns jogadores de Campinas nos primeiros anos de profissional, aí passou a ganhar, que o cara não vinha de Campinas jogar aqui sem ganhar alguma coisa. A partir do momento que pagava para alguém de fora, tinha que pagar para alguém de casa. E aí começou, mas nada a ver com a atualidade, né? Esse dinheiro que corre no futebol hoje não existia nem sonho na época, né? Muitos se destacavam e iam jogar em outras equipes, mas o sonho da garotada era entrar no principal time da cidade, o União Barbarense. A fase boa minha no esporte aqui em Santa Bárbara foi em 67. Que eu joguei no União e que o time subiu, né, para a divisão. Eu fui campeão com a União do Estado em 67, né, que nós fomos campeão da região, nossa região, né, e daí decidimos com as outras 4 regiões, né, e nós ganhamos de todo mundo, então ficamos campeão mesmo, verdadeiro campeão. O futebol era mais emocionante, era mais garra, sabe, e quando nós conquistamos esse título aí, para mim foi uma emoção muito grande, né? Uma alegria, porque você jogava com... Você não visava mais as partes financeiras, jogava com raça naquela época, entendeu? E nós fomos campeões, foi uma alegria imensa. E foi muita festa na cidade, afinal de contas era profissional, ganhando um título. E esse título... Aliás, eu tenho na minha carreira 3 títulos, esse foi o meu primeiro. Depois eu tive mais 2, um no São José e um no Corinthians. Mas esse foi marcante por ser garoto ainda, primeiro título de uma equipe profissional, e eu guardo com muito carinho algumas lembranças que eu tenho da época ainda. Eu costumo acompanhar tudo aqui no União Barbarense desde 61, por aí 61, eu era moleque ainda, mas me lembro perfeitamente de tudo. Me lembro até o primeiro jogo aqui, quando a União passou ao profissional, União em São Paulo. Eu lembro do União, de jogo, lembro quando a União perdeu de 16-0 para o 15 de Piracicaba.
E hoje joga muitas vezes ganhando 15, mas já teve época que perdeu, né? A União foi jogar em Piracicaba. Só que a União foi com um time reserva, completamente reserva, e perderam de 16-0. Foi uma derrota. Depois eles vieram aqui em Santa Bárbara para pagar o jogo e a União ganhou 2-1. O daí jogou com os titulares, né? Eu nunca esqueço de um jogo que nós fizemos numa cidade aqui do lado de Sorocaba, chama São Miguel Arcanjo. Acabou o jogo, não tinha água. E na passagem, na ida, nós passamos com essa época acho que era ônibus. Nós passamos com o ônibus dentro de um ribeirão bem rasinho assim. Aí alguém lembrou, viu? Lembra daquele riozinho? Vamos tomar banho lá. Nós voltamos, o pessoal foi tomar banho no riozinho, no meio do caminho. Eu ia muito assistir jogo para fora. Hoje já não. Agora também eu nunca tive tanto medo na minha vida quando a União foi jogar em Serra Negra. Serra Negra veio jogar aqui primeiro, né? E tinha um jogador de Serra Negra que veio fazer teste aqui, mas não deu certo, não acertou aí. E quando o Serra Negra veio jogar aqui, ele jogou contra. E eu não sei, não teve nada aqui, a não ser o juiz, deu um pênalti lá, que não sabe, até eu vi que não foi pênalti mesmo, sabe? Todo jogador viu que não foi pênalti, mas o juiz deu, mas não é culpa nossa, Pomba, né? Fomos jogar em Serra Negra uma guerra contra nós lá, porque nossa mãe, né, nós matamos o time deles aqui, mas não teve nada aqui. E a União ganhou de 4-1. E então quando foi jogar lá, eles esperaram. Para começar, a entrada naquele tempo custava R$3. Eles queriam cobrar 5 da turma daqui. 3 cruzeiros naquele tempo. E nós não entrar no campo, porque lá não tinha, era um corredor grande, quase 200 metros, você, e do portão de entrada do campo até na entrada do vestuário nosso, né? Meu Deus do céu, tem que pôr 2 cordas, assim com polícia pouca, porque a polícia que quer para nós apanhar, você tem que bater, não sei, entrando no campo. Tudo Pinguim também apanhou, Divar de Batagem, todo mundo aqui. Lilo, não tinha um que não apanhou ali. Puta que pariu, saiu briga quando a torcida da União chegou lá, já entraram no cacete, foi briga durante o jogo e depois. Eu estava fora do jogo nessa partida, não sei se eu estava suspenso ou estava machucado. E eu estava sentado do lado do prefeito de Serra Negra, porque ele era um olheiro do Palmeiras. E eu estava bem cômodo do lado do prefeito e o pessoal brigando lá. Se eles descobrissem que eu era daqui também, teria apanhado lá. Mas junto com o prefeito eu tinha a retaguarda, né? Quando eu entrei assim, eu vi todo mundo brigando lá na arquibancada. E os negros tinham, atrás do gol, tinha uma rampa alta. O nego ficava lá em cima da rampa, atirando o caramuru para baixo. Aí não podia nem abrir a boca. O nego corria, aquele dia deu medo. Só conseguimos sair vivo de lá, porque a União estava ganhando de 1-0. E o Tato, que hoje o filho dele agora estava jogando aí, agora está jogando aí com o Independente. O senhor chutou as costas dele, ele caiu desmaiado. Daí o juiz, vendo que ia ser fogo, falou para ele ficar deitado. E acabou o jogo. Então daí foi saindo, não aconteceu nada. E depois ele ficou no vestuário até 9 horas da noite sem poder sair. Pedrada para tudo quanto é lado. A polícia de lá também acho que ajudava a tacar pedra também. Então não tinha como. Saímos de lá 9 horas da noite. Foi quando eu pensei em não jogar muita bola, mas parar um pouco de jogar bola, porque tá louco. Eu tinha que trabalhar no outro dia cedo e fiquei lá até a Serra Negra aquele tempo, né? Tem muita gente que acredita que a gente fala, mas tem muita gente que não acredita. Naquela época não era filmado, não era televisionado, entendeu? Mas tudo bem, o que vale é o que está na cabeça da gente.